séculos para a gente finalmente chamar aquilo de feudalismo. Então é lembrar a questão do colonato, né? Aqueles elementos que de certa forma prendiam aquele que não era mais agora, né, um escravo, aquele que não era mais um plebeu, mas um servo, o que fazia com que ele ficasse preso. Quando você fala, olha, Getúlio deu às mulheres o direito a votar. Não, elas conquistaram o direito de votar. Ninguém deu. Você fala, Getúlio deu o direito das mulheres para votar. Você está pegando a luta dessas mulheres e jogando no lixo. Então é importante olhar nesse sentido. Vamos lembrar que durante a República Velha, os nossos queridos parlamentares, né, nos anais do Congresso Brasileiro, está escrito isso lá. Eles emitindo seus pareceres por que mulher não podia votar. E você pega os nobres deputados e senadores e você vê pérolas, bom, até hoje você vê pérolas. Mas o que acontece? Por exemplo, pérolas como a mulher não pode votar, sabe por quê? Porque ela não é racional. Suas solubilidades e cor, né? Beto, o que muda, me questionaram hoje, o que muda de um sal amarelo para o branco? A cor. Só. Então, você não tem como saber quem vai ser amarelo, quem vai ser branco. E nem precisa saber. Se fosse 10 anos atrás, você seria avaliado com relação a isso. Hoje em dia, não mais. Então, não tenha preocupação se vai ter uma cor rosa, verde, azul, amarelo, branco. E muito do que tem aparecido nas últimas provas, sim, é importante aquela tabela de solubilidade, não tenha dúvida, mas muito do que tem aparecido e apareceu na prova da Unesp para quem fez, é você conseguir verificar se o composto é ou não solúvel a partir de dados experimentais que o exercício te fornece. Isso é clássico de prova de FUVEST. Tá? Ele fala, composto 1 com composto 2, não reage. Composto 1 com composto 3, forma sólido. Então ele vai te dando indícios de qual produto pode ser insolúvel ou solúvel. Então, é raciocínio, é leitura. E para isso você precisa estar calmo. Tá? Então, calma, interpreta, organiza as ideias, porque vai estar a resposta ali. Ele só quer que você consiga tirar a resposta das informações que ele deu, para você conseguir jogar ali numa alternativa correta. Logicamente que nós precisamos de tranquilidade. Eu acho que isso é o primeiro fator que nós temos que ressaltar. Preciso que você senta aí, curte a vibe, sente na praia, está sentindo a brisa, tomando a... Meiose, pois é, moçada. Meiose associada ao conceito de gametogênese. E lógico, fotossíntese, fermentação, que são os fatores bioenergéticos. Muito bem. Para a gente dar sequência, moçada, e no caso da ecologia, Paulada? Bom, caso da ecologia, ciclo do carbono. Paulada, carbono. Agora. Nos casos do ciclo do carbono, 5 questões das 17. Opa, uma quantidade bastante significativa. Mas o que do ciclo do carbono? Dessas 5, 2 estavam vinculadas ao conceito de efeito estufa. Acredito que talvez esse ano nem seja esse o grande vilão da história, né? Mas, lógico, dentre as outras 3 questões, conceitos básicos do que permite captação de carbono, devolução, galera, transferência de carbono dentro da cadeia alimentar, vinculando o aspecto trófico alimentar, ou seja, existe uma possibilidade muito grande do ciclo do carbono quanto ao aspecto geral. Essa expectativa de que tem que saber tudo nos mínimos detalhes, mas não é assim que a FUVEST cobra. A FUVEST faz uma cobrança superficial sobre atualidades e geopolítica. Vou dar alguns exemplos para vocês. No ano passado, caiu uma questão que abordava a aproximação entre Estados Unidos e Cuba novamente. Bastava saber que isso estava acontecendo. Caiu sobre o Boko Haram, grupo terrorista que atua no norte da Nigéria, hoje vinculado ao Estado Islâmico. Caiu sobre a seca no sistema Cantareira, caiu sobre o uso de drones pelo exército dos Estados Unidos, caiu sobre a crise na União Europeia, no caso da Grécia. Então, quer dizer, se você estiver no mínimo antenado sobre aquilo que está acontecendo, você tem condição de responder essa questão. Lembrar, turma, que o Brasil está passando pelo processo de transição demográfica. Vocês estudaram isso ao longo do ano. A transição demográfica, deixamos de ser um país jovem para nos tornarmos um país maduro, que é o que nós estamos vivendo agora, né? Estamos vivendo o bônus demográfico, o final do bônus demográfico, onde nós temos uma parcela de adultos superior à soma de jovens com idosos. Porém, não estamos aproveitando esse bônus demográfico. Nós não tivemos a capacidade de gerar emprego formal para a população, para que o governo conseguisse arrecadar impostos na quantidade suficiente de prover benefícios sociais. Só que a gente está perdendo essa chance. E agora a população está ficando cada vez mais velha. Então a gente vai ter uma sobrecarga muito forte no sistema previdenciário,
uma sobrecarga muito forte também no sistema de saúde pública. E aí pensar de que maneira que a sociedade vai lidar com essa maior parte de idosos. Tá? Comece pela matéria que você tem mais confiança, que você tem mais facilidade, para tirar aqueles 5 minutos de estresse inicial. Tá? E depois você vai ganhando tempo para resolver a prova como um todo. Essas questões versam sobre os 4 grandes temas da área de língua portuguesa: literatura, estilística, interpretação de texto e gramática. Certo? Estilística é toda a parte de figuras de linguagem, interpretação de texto, e gramática, sintaxe, categorias gramaticais e coesão. O que é que cai mais? Vejam o gráfico aí, certo? 45% da prova, interpretação de textos, certo? Outros 28% literatura, 17% gramática e 10% estilística. Indícios, digamos assim, e também natureza como conjunto dos entes naturais. Então, uma questão que envolve semântica e variação linguística por conta da questão B, né? Mesclar linguagens científica e jornalística, não é nenhuma mescla, né? Essa é a linguagem da propaganda. Bom, essa é uma outra questão, vejam só, envolve classes gramaticais. As classes gramaticais que mais caem são conjunções, advérbios, adjetivos, verbos, preposições. Vocês têm que saber principalmente os usos dessas classes gramaticais no texto, né, os sentidos que essas classes gramaticais produzem, verbo e gêneros e tipos textuais. E você que leu uma questão de física e diz: nossa, não entendi nada, física é difícil. Português. Olha, não tem como você ler uma questão, não entender, mas jogar com a da física. Você entendeu? Ai, professor, não foi isso. Eu resolvi uma conta e o resultado não bateu. Física é difícil, hein? A matemática, gente. A física, ela acaba na primeira linha. Todo mundo sabe disso. Essa questão aqui, ó, a 84. Veja o que tem sobre ela. O que ele te deu? Ali embaixo, apenas. O que ele te deu? 1,45 de índice de refração e 1,60, beleza? E ele fala assim para você: note e adote uma tabela. Gente, o que está acontecendo ali em cima? Fibra ótica, ok? Reflexão total. Como é que você calcula o seno do ângulo limite? O valor do menor pelo maior, ou seja, 1,45 dividido por 1,60 dá 0,9. Ou seja, o seno que dá 0,9 está ali 65, alternativa aí. Tudo bem, gente? Primeira coisa que vocês fazem, vejam quantas casinhas tem no problema, quantas possibilidades para cada uma delas, e se houver casinhas problemáticas, comecem pelas mesmas. O que eu quero dizer? Ó? Essa questão aí da Estadual de Minas desse ano, clássica. Por que eu peguei essa aqui? Porque é da época do Jaú, esse brinquedinho aqui, ó, certo? E aí ele fala, ó, eu posso acender essas cores aqui as 4 vezes. E detalhe que é legal, o Wikipédia, como é uma fonte bem confiável, o formato semelhante a um OVNI. A Wikipédia realmente sabe o que é um OVNI. Então, se você consigo. E aí tem 2 coisas aqui. Primeiro, a permutação que não tem repetição, desculpem, não há letras repetidas. É só fazer o quê? Quando o lance das casinhas. Ou quiser pensar com fórmula N fatorial, esquece fórmula. E se eu tiver letras repetidas, como é que eu procedo? Faço as casinhas e divido pelo fatorial do número de elementos repetidos. Então vamos lá. Os anagramas a gente pode formar. Se eu tenho 7 letras, não tenho nenhuma letra repetida, não preciso esquentar a cabeça, tenho 7 casinhas. Para a primeira casinha, quantas letras eu posso escolher? Para a segunda, 6. Por que não são 7 de novo? Porque minhas letras não fazem mitose e meiose. Já usei uma delas, não posso repeti-la. Então, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7 fatorial. Legal, vamos melhorar. Quantos anagramas começam por vogal? Pergunto-lhes, mudou o número de casinhas? Há alguma casinha problemática? Muito bem. Não, mas vamos considerar agora o normalzinho, vai. Então nós vamos, Cebola e Bruna, Vitória e Beca e Jaú. De quantas maneiras a gente pode se sentar no cinema se não podemos separar os casais? Primeira coisa, se eu não quero separar os casais, o que eu vou fazer? Bloquinhos. Vou bloquear um casal, vou bloquear outro casal. Então, primeiro, bloqueio.